Fala, nação cruzeirense, hoje a gente volta aqui para trazer as principais notícias do Cruzeiro, né? Ontem a gente teve as situações do Dedé, também do Jadson, a gente fez um vídeo muito mais de opinião do que de notícias, né? Hoje a gente ainda tem muita opinião para emitir em relação a todas essas confusões aí, mas a gente também vai trazer as notícias do Cruzeiro, né? Então a gente começa falando do Arthur Caíque, o atacante de 28 anos deixou a equipe do Cruzeiro, né? Ele que tinha contrato com o Cruzeiro ainda, certo seria ficar até o fim de janeiro, né? Mas aí ele que acertou com o Kashima e vai jogar no Japão, né? Ele que estava por empréstimo no Cruzeiro e o empréstimo dele foi repassado ao clube japonês, né? Então o Arthur Caíque é mais um jogador a deixar o Cruzeiro. Com essa saída do Arthur Caíque, a gente chega aí à lista de 23 atletas, aliás, desculpa, de 13 atletas que deixaram o Cruzeiro nesse ano de 2020, 21, né? Porque a gente ainda está na temporada de 2020. Depois de ter chegado, né? Ou seja, jogadores que foram anunciados para a temporada de 2020 e deixaram o clube antes do término dessa temporada, né? Então, Arthur Caíque é mais um desses 13 atletas aí que foram desligados do Cruzeiro de alguma forma, seja por empréstimo, seja em definitivo, seja integrado ao elenco sub-20, como foi o caso do Gui Mendes. Então, situações ali que mostram como o departamento de futebol do Cruzeiro falhou, né, nessa temporada, e isso não pode acontecer em uma equipe profissional, né? Ontem a gente teve a situação do Jadson, né, muito especulado ali que ele iria acionar o Cruzeiro na justiça por ter faltado o treino de ontem, o Cruzeiro ali com 3 salários em débitos. E aí hoje se confirmou, né? O Jadson deu mesmo entrada ontem na justiça contra o Cruzeiro. A ação dele segue em segredo de justiça, né? Ou seja, a gente não tem os valores que o jogador pede do Cruzeiro nessa ação. Mas hoje a gente já teve uma decisão muito importante pro Cruzeiro, que é a justiça negando aí essa rescisão do Jadson. Nesse primeiro momento, a ação, uma audiência foi marcada para fevereiro, né, assim como foi o caso do Dedé. Então a justiça negou esse pedido de rescisão do Jadson. E uma situação muito importante para a gente pontuar aqui é que o Cruzeiro quitou os débitos que tinha com o jogador. Ou seja, o Cruzeiro devia o Jadson e assim que viu que o jogador iria, ele tinha essa possibilidade de acionar a justiça, o Cruzeiro quitou os débitos com o atleta e aí, ou seja, essa situação acaba se tornando muito confusa, né? O Cruzeiro, o departamento jurídico do Cruzeiro, pelo que informou a equipe do Globo Esporte, está bem confiante que vai conseguir um resultado positivo nessa ação com o Jadson ali, mas a gente não tem como cravar se isso vai mesmo acontecer, né? Porque no começo do ano a gente teve o caso do Ederson. O Ederson faltou os treinos, então a gente já sabia ali que ele iria acionar o Cruzeiro na justiça. Rapidamente o Cruzeiro foi e quitou também a situação do jogador, mas aí acabou que o jogador saiu mesmo do Cruzeiro, só que aí o Ederson saiu até de uma forma diferente, né? Foi uma rescisão ali meio que depois de toda a confusão amigável com o Cruzeiro, então talvez aconteça algo parecido com o Jadson, né? Um garoto ali que tinha já demonstrado um bom futebol com a camisa do Cruzeiro, mas que agora nas últimas partidas tinha tido uma queda de rendimento. Então, acho que vai fazer falta nesse elenco do Cruzeiro. Tanto é que na próxima partida agora da quarta-feira, contra o Oeste, o Cruzeiro não vai ter o Giovani, que está expulso, assim como também não tem o atacante William Potker. E aí o Jadson, antes disso tudo, era muito cogitado para começar na equipe titular, né? Naquela formação que o Filipão vinha utilizando, do Felipe Machado um pouco mais à frente, e o Jadson junto com o Adriano ali no meio de campo, né? Então, depois dessa situação, acabou que, obviamente, o Jadson não vai ser relacionado, né? Até porque não está treinando com a equipe, e essa situação vai ter que ser resolvida pelo departamento jurídico do Cruzeiro. Hoje, na terça-feira, dia 12, o Jadson desativou o seu perfil no Instagram. Se você acessar lá o Instagram e procurar o perfil do volante, você não vai encontrar, porque ele não deve ter deletado, né? Deve ter apenas desativado. Então, é mais um jogador que sai de uma forma bem conturbada do Cruzeiro e a gente ainda vai ter muito a ser resolvido quanto a isso, né? Ontem a gente comentou muito também sobre a situação do Dedé, que também deixa o Cruzeiro de uma forma que a gente não esperava que fosse assim, né? Mas infelizmente aconteceu. Também vai ter uma audiência dele em fevereiro e o Cruzeiro vai precisar de resolver todas essas situações, porque são situações muito confusas, né? O presidente segue sumido, né? Não apareceu ainda depois de todas essas confusões. Hoje postou ali meio que um recebidos que ele
obviamente ganhou de alguém no seu perfil no Instagram, mas se pronunciar sobre isso que vem acontecendo, nada até agora. David também sumido, Mazuco aí, o novo diretor de futebol, também até agora não comentou a situação. E aí, como a gente já falou no vídeo de ontem, né? São situações que o Sérgio Rodrigues vem ali acaba se complicando, né, perante a torcida. Quando chegou no Cruzeiro, bateu no peito, garantiu ali que toda a responsabilidade seria dele, né, por tudo que acontecesse dali em diante. E aí muitas coisas estão acontecendo, né, e o presidente ainda segue desaparecido aí, pelo menos diante da mídia, né. A gente teve também a situação do Beneci Queiroz participando ali da conversa do Mazuco com o Filipão e o David, né? E aí o Sérgio Rodrigues já havia dito que o Beneci não tinha nenhuma relação mais com o futebol. E aí você vê ele conversando com o nosso técnico, com o diretor de futebol, com o diretor geral ali, diretor técnico de futebol, né? Então é uma situação muito confusa, né, Sérgio Rodrigues? Diz ali que o Beneci não tem relação com o futebol, mas o cara tá sempre ali no meio, né? Infelizmente isso acontece, a gente acaba saindo como palhaço, né? Que a gente acaba acreditando nessas histórias que são contadas pra gente. Mas a gente torce para que tudo corra bem, que o Cruzeiro consiga boas decisões aí na justiça em relação ao Dedé e também ao Jadson, e torcemos aí para que o departamento jurídico do Cruzeiro, que é um dos poucos setores que vem funcionando, que consiga fazer mais um bom trabalho nessas duas ações aí que a gente vai precisar, né? Então esse aqui foi o nosso vídeo desta terça-feira, trazendo as principais notícias do Cruzeiro. Se você gostou, se inscreva aí no canal. Amanhã já tem jogo e amanhã a gente tem aí os nossos conteúdos de jogos também, né, nos dias de jogos. Depois da partida tem a live de pós-jogo. Então se inscreva, deixe o gostei e até a próxima.